Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tende piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Porque eu não fui solidário, Senhor, tende piedade. Porque fomos indiferentes, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A fidelidade e a obediência a Deus nos possibilitam uma resposta firme e decidida contra o pecado. Primeira leitura. Leitura do livro de Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, Verdade e amor são os caminhos do Senhor. mostrai-me, ó Senhor, vossos
e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Ó Senhor, é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Escuta, Israel, Javé, teu Deus, quer falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus, quer falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou
e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssima igreja, nós ouvimos cantar o salmo Verdade e Amor são os caminhos do Senhor. É claro que a verdade, só se prega o amor quem ama. Só se prega a verdade quem ama. Só se anda nos caminhos do Senhor quem ama, né? Não adianta ninguém falar que eu amo a Jesus se eu não pratico, se eu não vivo, né? É como se nós fôssemos de fato fantoches, ora na mão de Satanás, ora na mão de Jesus de Nazaré. É claro que ao longo da história da salvação, e nós vamos ver que foi difícil para todo mundo, né? Foi difícil para Paulo, foi difícil para Pedro, foi difícil até mesmo para a Virgem, foi difícil para o próprio Jesus. Mas ao longo dessa caminhada, é possível perceber e entender que aí o livro do Gênesis vai explicar muito bem para nós, há uma aliança eterna que Deus fez com o seu povo, né? E essa aliança, é claro que ele jamais vai voltar atrás naquilo que ele prometeu. Há uma aliança de fidelidade, e ele dizia que a terra nunca mais, né, nem a terra, nem as águas, elas nunca mais iriam prejudicar a humanidade. É claro que a gente tem que entender que as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, ela traz um pouco de imagens, né, alegóricas, fantasiosas, mas para que a teologia ela possa explicar, para que o povo de Deus, todos nós batizados, possamos entender melhor. Alguns antigos vão dizer que esse arco, né, que estabelece no céu, era quando Deus ele estava com muita raiva, né? Então, né, ele pegava esse arco dele e as flechas eram os trovões. E quando ele mandava para a terra, sai de perto, que a coisa estava muito complicada para a humanidade. É claro que são imagens, né? Mas se a gente for olhar para os nossos dias atuais, algumas coisas ainda acontecem na história da humanidade que a gente pode começar a perceber, não Deus castigando, mas Ele vai tentar, de qualquer forma, que a sua humanidade possa começar a viver o amor. Em nenhum momento Deus quer castigar ninguém, em nenhum momento, né? Mesmo que o homem ele faça muita besteira na vida, Deus ele vai continuar amando sempre. Isso aqui vocês coloquem muito claro no coração de vocês. Fiz uma meleca danada na minha vida, estou ferrado, mas Deus continua amando o homem. Porque Ele jamais vai esquecer da aliança que Ele fez, né? Tanto é que o sinal da aliança a gente costuma ver. Quando há uma chuva e quando de repente aparece o sol, ali está o sinal da aliança. Se vocês olharem, o nome já diz, o arco de Deus, que é o arco-íris, né? Arco-íris significa a aliança que Deus fez com o seu povo. E Ele vai continuar sempre a fazer essa aliança para que o seu povo nunca mais pereça, né? E aí justamente a segunda leitura também vai fazer um contraponto com esse nunca mais perecer do homem, justamente que vai falar da arca, né? A arca justamente é o batismo, que corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação, né? Não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido de Deus para obter uma boa consciência. Aqui é claro, né, que a gente entende, meus queridos, justamente essa grande graça, né, que Deus deseja para a sua vida, que Deus deseja para a sua igreja e para a sua humanidade. O Evangelho traz para nós alguns pontos interessantes para a gente entender nesse momento de Quaresma, né? Hoje fala das tentações, né? Que Jesus foi tentado
no deserto. É claro que todos nós aprendemos do catecismo, aprendemos dos nossos catequistas, e alguns esquecem, né? Aquilo que aprende da igreja. Que Jesus ele foi batizado e ele começa então a sua vida pública, né? Quando há uma pomba que desce, né, justamente o Espírito Santo e vai falar: este meu filho amado, em qual eu coloco muito o meu amor, o meu bem-querer, né? Eu aprazo este homem, né? É claro que aí vem na liturgia batismal. E Jesus justamente ele começou a ser tentado quando ele foi batizado. E aí o próprio Espírito, né, que enche, né, a misericórdia ao coração, que vai unir esse amor de Deus ao Filho, o próprio Espírito vai levar Jesus ao deserto, né? A gente já sabe, nós aprendemos, queridos, que o deserto é um lugar que não tem vida. O deserto é um lugar árido, né? O deserto é onde as forças do mal, elas costumam habitar. Por isso das tentações, né? E é claro que os 40 dias que Jesus ele vai levar ao deserto, a quarentena, né? Os 40 dias que nós estamos vivendo em preparação para a ressurreição. 40 dias aqui é só um símbolo, queridos. 40 dias aqui é só um número, tá? A tentação, o 40 aqui significa uma vida toda. Não são só 40 dias, né? Se nós olharmos a história dos santos, eles também foram tentados. Coitado de São Padre Pio. Quem não viu o filme, veja. A gente olha de repente a nossa vida e fala: poxa, né? Parece que Jesus esqueceu de mim. Pelo contrário, quem esqueceu dele foi a gente, né? E é claro que quando a gente esquece de Jesus, por N situações da nossa vida, quando a gente não coloca Jesus no lugar que é dele, a gente coloca outro. Quando nós, batizados, tiramos Jesus do lugar que é dele, outro entra. E entra com força danada, né? Podemos ver aí a pandemia. As pessoas estão perdendo a fé. É porque, né, não tem como o pessoal de casa, de repente, né, não tem como olhar para trás de vocês também, né? Estamos prestando atenção, né, a Jesus, né, que fala através do homem. Olha quantas cadeiras vazias. Será que nós, Igreja Católica, não estamos perdendo a nossa fé? Ou é muito mais cômodo ficar em casa? Isso é ou não é uma tentação? A gente acha que as tentações, meus amados, elas são enormes, né? A tentação, ela vem, o diabo atenta de tudo que ele pode. Numa preguiça, a igreja me liberou, né? E não estamos falando aqui nem de idosos, que são um grupo de riscos, né? A igreja me liberou, eu posso ficar em casa, né? A igreja deu a absolvição geral para todo mundo, então eu não preciso mais buscar a confissão. A igreja isso, a igreja aquilo, devido à pandemia, então estou muito bem. Se a gente perceber, olha o que está acontecendo com a consciência do batismo, do batizado, né? E aí justamente a gente lembra mais uma vez o salmista: verdade e amor são os caminhos do Senhor. A humanidade, meus amados, ela está se perdendo em relação a essa pandemia. E se vocês olharem, está tudo cheio, né? Está tudo lotado, né? Eu tenho só medo de ir para a igreja. Que medo é esse? Isso não é medo de ir para a igreja, meus amados. Isso que vocês não entendem. A pessoa não está com medo de Jesus. A pessoa está com medo de pegar coronavírus na igreja. Ela prefere ficar em casa. Certamente, né? Quando ela fala assim: eu vou ficar, eu não vou, Satanás está assim, ó. Ah, maravilha! Tirei mais um. E a gente não reconhece as tentações da nossa vida. A gente acha que isso é besteira. O inimigo de Deus, ele quer destruir Deus.
mas ele nunca vai destruir. Todos nós sabemos disso. Que o Espírito Santo não vai deixar. Ele quer destruir a igreja, mas o Espírito Santo não vai deixar. Mas o padre já falou isso aqui para vocês e para vocês de casa também. Ele não consegue destruir Deus. Ele não consegue destruir Nossa Senhora. Ele não consegue destruir Jesus. Mas ele consegue destruir a obra mais perfeita que Deus pôde criar. Quem é a obra mais perfeita que Deus criou? A humanidade. E nós não nos damos conta disso. Né? Ah, eu estou com uma preguiça, não vou não. Essa preguiça não é tua. Porque há um Espírito que nos fortalece. Há um Espírito que nos conduz. Todo batizado tem a força de falar, eu não quero e eu vou. Porque lá está o meu Deus. Lá está o meu Senhor. É isso que nos faz combater as forças do mal. Tanto é que se nós olharmos o Evangelho, né, os animais selvagens e os anjos estavam servindo a Jesus. Olha que interessante isso. Abre o livro do Gênesis. Quem servia a Adão? Eram os animais, eram os anjos, né? Naquele paraíso que Deus criou. Olha que interessante, né? E aí, quando houve a desobediência, quando houve a queda, quando houve a tentação, os animais todos se rebelaram contra Adão. E agora os animais estão servindo a Jesus no deserto. Ou seja, em Jesus, o novo paraíso se restitui. Em Jesus, a graça perdida se restabelece. A união volta. O que era perdido, o que foi destruído, em Jesus se faz novo em todos os momentos. Por isso, meus amados, que se alguma coisa na nossa vida foi destruída, porque você permitiu, Jesus é aquele que pode restabelecer essa unidade. Jesus é aquele que pode realmente trazer de volta aquilo que você perdeu. E o trazer de volta é intimidade com Jesus. E o trazer de volta é nos colocar numa condição pelo qual hoje a Quaresma nos coloca nessa condição de olhar para dentro de nós. O deserto das nossas vidas, as misérias das nossas vidas, em tudo aquilo pelo qual nós somos capazes ou não de fazer. A cada realidade, a cada momento, né? Porque a Igreja Católica, ela nos ensina, queridos, que nós devemos ter uma consciência boa em Deus, né? Em virtude da ressurreição, né? Se nós olharmos a consciência do Messias, e aí o final do Evangelho vai dizer, né? O tempo já completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede. Pode passar milhões de padres pela igreja, tanto essa igreja particular do Rio de Janeiro, quanto todas as igrejas. Podem passar milhões de padres. Pode ser o melhor padre do mundo, né? Aquele que tem uma homilia perfeita, que move corações. Mas se o mover corações, que também é uma atitude do Espírito, se eu não tiver aberto para isso, eu vou sempre caminhar, mas eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Porque a história é minha. A vida, como muitos dizem, né? A vida é minha, o corpo é meu, as atitudes são minhas, eu faço o que eu quero. É bem verdade, você está certo. Mas onde Jesus entra nessa história? Por isso que ele veio. Ah, mas padre, somos pecadores, é verdade, como eu também sou. E Jesus não veio para aqueles que estavam bem, Jesus veio para quem precisava dele. Hoje quem precisa dele somos nós, mas precisamos dele até que ponto?
Vocês entendem isso? A gente precisa de Jesus todos os momentos da nossa vida. Ele sabe disso. Por isso que ele decidiu vir, por obediência não só ao Pai, não por abraçar uma cruz, mas ele quer que a humanidade seja diferente. Mas essa diferença se completa quando eu decido algo para a minha vida. Ah, padre, isso é utopia, isso é palhaçada, olha como é que o mundo está. Será que o mundo prega as tentações, o mundo prega a maldição, o mundo prega tanta coisa, mas eu estou dentro desse mundo? Eu também vou pregar isso? Não, pelo contrário. Por isso que nós somos batizados, né? Por isso que há uma ação de Deus na história da humanidade, né? O tentar significa fazer mal ao outro, incitar o outro a fazer mal. Isso que são as tentações, né? E aí, será que muitas das vezes nós também, nós, católicos, não incitamos o outro à maldade? Se você pensa um pouco aí, será que alguma vez na sua vida você não incitou o outro a fazer o mal? Ah, mas eu recebo a Eucaristia. Ah, mas eu tenho a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho os sacramentos. Enquanto, meus amados, eu não começar a perceber que a minha vida é uma vida de quedas, mas também é uma vida pelo qual eu preciso mudar. A Igreja Católica, ela nunca vai falar assim, olha, vai embora daqui. Pelo contrário, né? A missão da igreja é trazer todo mundo. Mas antes da gente entender o trazer todo mundo de volta, a gente precisa primeiro curar o que está errado em nós. A igreja, ela se perde, se a igreja perde ou não, a igreja, ela se perde ao longo de um caminho, quando ela acha que todos os católicos estão salvos. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. A salvação, ela não é coletiva. A partir de agora, todos estão salvos aqui. Mentira. Porque a salvação vai se dar nas minhas atitudes, naquilo que eu desejo, na minha coerência de vida, mesmo nas tentações. Hoje eu fiz um mal danado, padre. Hoje eu destruí uma alma, mas amanhã eu preciso recuperar. Então, meus amados, a cada realidade das nossas vidas, né? O Senhor nos ensina hoje, neste domingo, primeiro domingo da Quaresma, a justamente isso, a olhar. Por isso que a Quaresma tem esse contexto assim, de reflexão, né? A Quaresma não é exaltação, a Quaresma não é louvor, pode até ser alegria, mas não é uma alegria do mundo. A Quaresma é uma alegria em Deus. Para que mesmo com todas as realidades pelas quais o ser humano ele possa viver, mas é óbvio que a gente tem que parar e refletir sempre. Será que de fato a minha vida ela é um agradar a Deus? Hoje o Senhor nos comunica essa esperança, essa fé, e pelo qual todos nós somos chamados a viver, meus amados. Apesar das tentações, todo mundo tem, né? Mas Ele não quer, né, que nós possamos viver amargurados com as nossas tentações, pelo contrário, né? Ele quer que nós tenhamos força para suportar a cada dia. Mas somente quando nós temos a intimidade com Jesus. Não adianta simplesmente vir só uma missa. Eu sou católico, né? Por que você é católico? Eu vou à missa. Estamos no ano de 2021. Se lá no passado a igreja ensinava que ser católico era só participar de missa, isso aqui já caiu por terra há muito tempo. Que a gente sabe que o cristianismo não é isso. A missa, ela é um pontapé, né,
para que a gente possa, fortalecidos da graça de Deus, através da palavra de Deus na Eucaristia, liturgia da palavra e liturgia eucarística, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, para que eu possa ser um Cristo na vida do outro que está lá fora. Isso é o sentido cristão, do cristianismo. A missão da igreja, a coerência de vida, a levar Jesus na vida do outro, a presenciar a história da salvação, a eu mudar de vida, de comportamento, né? A usar os meios de tecnologia pelos quais, né, nós vivemos ao bem comum. Não sei se parece que já viralizou aí um vídeo do cardeal, ele falando do WhatsApp, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, onde ele falava na homilia, né? Tenham coragem de falar pessoalmente, né? Não use o WhatsApp para fazer coisas do mal. Não sei se vocês viram esse vídeo de Dorani. Justamente né? Às vezes, né, nós agora temos uma ferramenta boa e ao mesmo tempo negativa, né? Por exemplo, né? Olha aqui, ó. E aqui? Adailton não, né? Qual é o seu nome? Altair, quase que eu acertei. Aí, Altair, tudo bem? Tá vendo o Mauro? Ele só vem com esse sapato aqui, ó. A gente não precisa falar mal dele, assim, pelo WhatsApp. E aí, o que vai acontecer? E é verdade. E isso aqui, né, já vai para onde? Para o grupo, né? Para o grupo, né? Vocês entendem? Olha como é que as coisas acontecem. E a gente acha, meus amados, que as tentações, elas são como um monstro que se pinta. Aprendam, se vocês não sabem, você é de casa também. O diabo, ele é sujo. Em segundos ele destrói uma vida. Ah, se não fosse palavra de Deus. Ah, se não fosse Eucaristia. Se não fosse terço. Se não fosse obras de misericórdia, né? Todos os padres, estou errado, a maioria, né? Depois que a pandemia terminar, a gente vai ter um trabalho de novo para trazer o povo. Porque o povo está sumindo das igrejas. Já estava antes da pandemia, agora então piorou. E a gente não se liga nisso. A igreja deixou eu ficar em casa. Eu não preciso me confessar. Cuidado, meus amados, com isso. Através de uma doença do mundo, essa praga desse homem chamado Lúcifer está acabando com a fé da igreja. Não da igreja quanto instituição, vocês sabem muito bem, mas da igreja que somos todos nós pelo batismo, né? Pelo batismo nós somos chamados a ser igreja. Cuidado. Cuidado. Não percam a Deus que está aí. Não percam o Espírito Santo. Cuidado. Por isso que Jesus foi tentado. Qual o sentido, né, dessa tentação? Satanás sabia que não poderia destruir ele, porque ele é Deus. Hoje, queridos, a igreja nos convida nesse primeiro domingo da Quaresma a você tentar redescobrir aonde você está. Se você está no caminho de Deus, como fala o salmista, verdade e salvação, né, são os caminhos do Senhor, ou se você está num deserto de inimizade, de destruições, de falsidades, de exclusões, de divisões. Que tipo de batismo nós estamos pregando? Que tipo de violências nós estamos pregando? Ai, padre, mas parece que o senhor fala, parece que Jesus não age. Age.
Mas Jesus, né? Tem aquele quadro, eis que estou à porta e bato, né? Que aí vocês já aprenderam, né? Que a chave está do lado de dentro. Você e eu, nós somos capazes de abrir essa porta. Eu e vocês somos capazes de falar, olha, comigo você não brinca, porque eu sou de Deus. Briga com o irmão, briga com a irmã, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, né? Aprendam. O padre já falou demais. Aprendam a ver os sinais das pequenas coisas. Às vezes está tudo muito bem, está tudo muito bom, de repente tudo se vira. Não sei se vocês já notaram, às vezes está tudo bem na família, às vezes tudo vira. Aí quando virou, destruiu, né? Teve barulho para tudo quanto é lado, que você para, que você reflete, você fala, pô, tinha necessidade disso? Não sei se alguma coisa parecida já passou na vida de vocês. Quando você para e reflete, é o Espírito Santo. Olha a armadilha que você caiu. Por isso que a gente aprende muitas das vezes o quê? O silêncio da Virgem. Às vezes, meus amados, é muito mais coerente você ser chamado de idiota, você ser chamado de otário, mas você se calar. Se cala, entra em oração, discerne, e aí você vai falar através de Deus. Mas nós fazemos o contrário, né? A gente explode. Aí quando viu, já era. E tá esse doido, retardado, chamado Lúcifer, assim, ó. Mais uma alma eu destruí. O que diante de toda essa reflexão a igreja quer trazer para nós, queridos? A arca da aliança, a arca de Deus, o arco de Deus, o sinal de fidelidade, o Espírito Santo e a conversão, né? Jesus é essa resposta que nós podemos ter para as nossas misérias. Por isso que ele foi tentado, não para falar, olha, sou melhor do que você, pelo contrário. Eu estou do seu lado para te ajudar a vencer as tuas tentações. Eu estou do teu lado para te ajudar naquilo que você precisa, mas para isso é preciso voltar para mim. Lembram da liturgia quaresmal de quarta-feira de cinzas? Não rasgar as vestes, mas o coração. Aproveitem, amada igreja, esse tempo de quaresma, um tempo de conversão, um tempo de reflexão, esse tempo favorável para a gente repensar na nossa vida, jejum, abstinência quaresmal, para a gente pensar. E é preciso pensar. Católicos têm que parar com isso, em achar que tudo já está bom. Não está. Tudo vai estar bom quando nós começarmos a entender que a gente precisa preencher a nossa vida com Jesus. Não só dentro da igreja, mas fora dela também. O inimigo de Deus, ele nos tenta a toda hora, mas eu e vocês, e você de casa, nós somos capazes de falar não para ele. Mas essa decisão de negar o inimigo de Deus na nossa vida
quem decide sou eu, é você. Todos nós não, porque a decisão de ser melhor a cada dia, de buscar o Senhor e de viver para Ele, é uma decisão individual. A igreja, ela pode dar o caminho, a igreja, ela pode ensinar onde a gente pode ir, a igreja pode tudo, mas quem decide no final das contas é o ser humano. Aprendamos da igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Verdade e salvação são os caminhos do Senhor. Que a cada realidade nas nossas vidas, meus amados. E agora, para fechar, parem com essa bagunça espiritual que todo ser humano tem. Ai, pequei, e agora o que vai acontecer? Está tudo desgraçado na minha vida porque eu pequei. Pelo contrário, né? Às vezes, Jesus também permite o mal entrar no meio de nós, dentro de nós, para que a gente sinta a vontade dele, para que a gente sinta a saudade dele. Porque quando está tudo bem, até uma oração do Pai Nosso a gente esquece de rezar. Isso é tentação. Tá tudo muito bem, né? Tá ótimo, né? Isso é tentação, né? Misérias, orgulhos. Possamos viver aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Não, né? Aprendemos aquilo que a igreja deseja nos ensinar. Já estamos no ano de 2021. Até quando a humanidade ainda vai ficar abrindo guarida para o demônio? Graças a Deus que nós estamos aqui, mas eu e vocês sabemos o quanto que tem de ser humano aí, ó, que está mais para lá do que para cá. E são esses que não adoram, são esses que não creiam, são esses que não esperam, são esses que não acreditam, que precisam de quem? De nós. Sou eu que sou católico, sou eu que preciso entrar nesse coração, sou eu que tenho que testemunhar a graça, sou eu que tenho que ser diferente. Ah, padre, mas eu sou pecador. Mas é você que bate no peito e levanta o braço e diz: eu sou católico. Então faça valer aquilo que você acredita. Porque no final das contas, qual é a missão da gente? Salvar almas. Então, queridos, lembre-se muito disso. A tentação, ela não é simplesmente algo que passa ou não. Enquanto nós estivermos vida, o mal está sempre muito perto de todos nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, possa transformar as nossas realidades e as nossas vidas. Que Nossa Senhora possa interceder por nós e que São Mateus e São Miguel possam nos ajudar a combater um bom combate que precisamos diariamente nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, somos chamados à intimidade com o Senhor numa vida de oração. Portanto, elevemos ao Senhor as nossas preces, dizendo: Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito, todos
Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo, para que a Santa Igreja, com o Papa, os bispos e todo o clero, caminhem com firmeza diante das tentações, rezemos. Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo, para que os povos do mundo inteiro não se entreguem ao mal e reconheçam o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, rezemos. Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo, para que todos aqueles que passam por dificuldades de toda espécie encontrem na perseverança da oração a certeza do sustento e da presença de Deus em suas vidas, rezemos. Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo, para que a nossa comunidade, atenta e obediente à palavra de Deus, reconheça o perdão de Deus e assim viva a vida nova realizada por Cristo, rezemos. Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo, para que a campanha da fraternidade ecumênica desperte em nós um compromisso efetivo no diálogo pela unidade e pela paz, rezemos. Conduzi-nos, Senhor, pelo vosso Espírito Santo. Ouvi, ó Pai de bondade, as súplicas dos vossos filhos e filhas, e concedei o dom da vossa graça, a fim de que celebre o mistério pascal de Cristo de forma renovada e cheia de fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Canto das ofertas. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com as chuvas torrentes. Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazer, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, a acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste dos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Amados irmãos, aqueles que puderem receber Jesus, permaneçam em pé. Aqueles que por algum motivo não possam receber, fiquem sentados, comunguem espiritualmente, já que comungamos já da liturgia da palavra. E lembramos, né? Não só nesse tempo quaresmal, mas não comungue somente por você. Comungue também por aqueles que também precisam de alguma graça. De repente você conhece uma pessoa que está tão afastada. Peça que nesse momento também da comunhão da Eucaristia, que o Senhor possa visitar essa pessoa e que possa também trazer de volta. Cantemos. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, vos pedimos, ó Senhor, sobre o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, que vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu ressuscitarei.
No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher o que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu, que revigora as nossas forças, nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, que vê o Filho e nele crê, em vida eterna eu ressuscitarei. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, vos pedimos, ó Senhor, sobre o véu da Eucaristia venham ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Nesse tempo de Quaresma, onde traçamos um caminho
de retorno, um caminho de reconciliação, um caminho onde é pedido jejum, oração, caridade. Que seja um momento para reconhecer em nós tudo aquilo que se faz necessário que Deus habite, que Deus restabeleça. A gente possa sempre tê-lo como nosso princípio e fim, o nosso alfa, o nosso ômega. Tu que estás assentado No trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre, para sempre, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ritos finais. Vivência. A Quaresma é um tempo onde o Espírito Santo nos conduz ao deserto para revelar as maravilhas do amor de Deus para cada um de nós. Inclinemos nossos ouvidos à palavra de Deus e façamos bons propósitos para vivermos bem este tempo e triunfarmos vitoriosamente na Páscoa do Senhor. Podemos sentar um momento, por gentileza, lembrando, meus amados, do nosso almoço, comida mineira, que vai acontecer no dia 7
de março, tá? Então, muito obrigado, graças a Deus, os 10 litros de óleo e os 11 quilos de carré, já conseguimos a doação, tá bom? Agora só falta vocês comprarem o almoço, lembrando que não pode comer aqui, tem que comer na sua casa. Então, no valor de R$15, venha nos ajudar, né? As nossas obras, elas precisam continuar, né? O Mauro ontem já colocou algumas luminárias, já estão funcionando, faltam mais algumas. Então, graças a Deus, falta pouco aí a nossa igreja para a gente poder retornar para lá, tá bom? Mas as obras não param aí, tá? Ontem, né, tivemos 4 meninos aqui para olhar, né? Olhar para o padre, ó, olhar a igreja, né? Que às vezes eu falo, às vezes ele está exagerando, né? Então, subiram ali em cima, correram de medo. Parece que tem um bicho feio ali em cima, né? Estão chamando em cima do salão de, como é que é o nome? Ratródromo, não sei, né? Dá medo subir em cima do salão, né? Tá chovendo, essa sala aqui está enchendo d'água, ou seja, é muita coisa para fazer. Então, assim, infelizmente, né? Se alguém tiver uma ideia, se alguém puder me ajudar, ao que faremos nessa quadra? A princípio eu não tenho ideia nenhuma, que a minha ideia é destelhar tudo e vir com tudo novo, mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Então, não é justo quando chove, vocês ficarem embaixo d'água, aqui é um calor danado, porque se vocês olharem, não tem circulação de ar, está tudo fechado. Eu lembro que antigamente, na época do Padre Jorge, ainda tinha algumas coisas abertas, não tem mais, está tudo fechado, porque lá do outro lado são casas, então fecharam tudo, não tem nem como a gente abrir, porque se eu mandar abrir um janelão aqui, eu vou ver a pessoa lá do outro lado, né? Então, infelizmente, não tem como, tá? Então, a quadra, infelizmente, ela vai ter que ser usada somente para plano B. Padre, o que é plano B? Alguma missa grandona que não dá para fazer na igreja, então vem todo mundo para cá. Os eventos que a gente precisa, quando a pandemia terminar, então os eventos, vem tudo para cá, né? Mas a gente vai, se Deus quiser. E aí, padre, muito calor aqui em cima também, vamos trabalhar para colocar ar-condicionado, tá bom? E aí, como é que vai ser? A gente vai colocar mais no horário de missa. E aí, quem está com medo, né, das missas à noite, tem que vir, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Padre, mas até lá, né, quando tudo ficar pronto, volta tudo ao normal. Não sei. Não sei. Porque tem coisas que a gente fala e as pessoas não acreditam, né? Chegar num ponto, primeiro, acho que nem só acho que todo mundo, né, nunca pensou em viver uma pandemia. Eu acho que isso é o coração de todo mundo, na mente de todo mundo, tá? Mas chegar, profissionais da área da saúde, e fingir que está dando vacina, tá demais, né? É o cúmulo, né? Dar vacina de vento, né? A gente brincar com o ser humano, né? Né? A gente não... Então, e agora temos as variantes, já morreu pessoas aí, Rio de Janeiro, já estão com 5 doentes confirmados pelas variantes, e ela é pior, tá? A destruição dela é pior do que a primeira, né? Então, vamos ter cuidado. Então, o almoço, né? Dia 7 de março. Por falar em cuidado, meu padre falou na homilia, mas você aí de casa, você sabe também da sua consciência. Olha, não dá, né? Não dá para aparecer, não vou aparecer. E não tem que aparecer mesmo, tá? Não tem que aparecer mesmo. Mas a gente sabe que tem católicos da nossa igreja que não estão em idade de risco, está indo para tudo quanto é lugar, mas não está vindo para a igreja. É esses que tem que começar aí a perceber, tá? Retorno das confissões, então o padre retornou ontem as confissões. Lembrando, queridos, quando a gente fala de 9h30 ao meio-dia, não é chegar aqui quase meio-dia, tá? Então ontem nós tínhamos 11 pessoas inscritas para a confissão, o padre só atendeu 7. Tá bom? Então, assim, precisamos, igreja, buscar os sacramentos.
Não quero ser melhor do que ninguém, mas eu sou poucos padres que se preocupam com isso. Tem padre que não está nem aí. Não está nem aí. Mas o meu sacerdócio é salvar o meu povo, né? Mesmo que eu não me salve. Então eu me preocupo com a vida espiritual do meu povo. Se outros não se preocupam, mas eu me preocupo. Porque Jesus me confiou a paróquia São Mateus. Então, busquem os sacramentos. Então, quinta-feira, 15h, confissões, tá bom? Sábado. Voltou, tá? Quinta, 3h e sábado, 9h30 da manhã, tá bom? Inscrições abertas para o Crisma. Então você que de repente seu neto está em casa te perturbando, não quer saber da igreja, né? Tenta convencer, não obrigar, mas tenta convencer, quem sabe, né? Então, a partir de 15 anos de idade, idade mínima 15, idade máxima não tem, né? Venha também, faça a sua inscrição. A Flávio, José e Claudinha estão lá atrás para poder atender a vocês, tá bom? Então, Crisma, a partir de 15 anos, graças a Deus, né, fizemos a chamada domingo, temos 15 inscritos. Glória a Deus por isso, né? Não só jovens, mas adultos também. Você que é casado somente no civil, e tem oportunidade aí, de repente, se não há nenhum problema canônico, tá? Mas é casado no civil, faça Crisma. Venha santificar o seu matrimônio. Isso também, queridos, é ser igreja. Divulguem a Crisma na sua família. Divulgue a Crisma para os seus vizinhos. Traga o povo para a igreja, tá bom? Sexta-feira que vem, teremos o estudo bíblico quaresmal, né? Uma formação, né, para vivermos melhor a nossa quaresma. Sexta-feira começa. Então, serão 5 sextas-feiras, a partir de 8h da noite, tá bom? Lembrando, tá? Cadê minha secretária? Nós não podemos encher essa quadra, tá bom? Não tem como, tá? Mas quem desejar, com todo o cuidado, né, que a nossa igreja está tendo, quem desejar presencialmente participar dessa formação, dessa preparação para a Semana Santa, pode vir, tá? Mas tem que dar o nome. A gente não pode ultrapassar os 30%, tá bom? Para não ficar só o padre e um grupo pequeno, vamos então abrir, né? O povo está precisando de formação, tá bom? Mas não pode ultrapassar os 30%. Então, quem desejar participar da formação quaresmal às 5 sextas-feiras, a começar da semana que vem, 8h da noite, dê o seu nome na secretaria da paróquia, tá bom? Inscrições para o batismo a partir do dia 7, então dia 7, às 9h da manhã, inscrições para o batismo. Lembrando, tá? Quem for padrinho ou madrinha tem que ser casado na igreja. Casais que vivem de segunda união, casais casados no civil, casais que vivem juntos, não pode ser padrinho ou madrinha, tá bom? Solteiros acima de 16 anos, sem vida conjugal com ninguém, tá bom? Então, dia 7, inscrições para o batismo. A Escola São Bento para músicos católicos retorna, então, às suas aulas. Então, quarta-feira, 7h da noite, a Escola São Bento está retornando com as suas aulas. E temos aí uma novidade, tá bom? Vamos ter aula de teclado. Então, quem desejar, né, aprender teclado é um instrumento, ó, que o seu Sérgio toca. Quem desejar aprender teclado, teremos então todas as quartas-feiras a aula de teclado, tá bom? Primeira turma de 5,
Primeira turma às 5 da tarde e segunda turma às 18 horas. Após a missa das 10 horas, procurar a Conceição. Tá, e agora às 7h30, procura quem? Então, procure o Roberto. Quem desejar fazer parte da Escola São Bento para cantar, ou então teclado, procure o Roberto, tá bom? Lembrando do nosso compromisso com as pessoas menos favorecidas, infelizmente, né? Sabemos que tem muita gente com dificuldade de ter o alimento, então vamos, né, no segundo domingo, né, vamos trazer, né, os alimentos, vamos ajudar também aquelas pessoas que não têm muito dentro da sua casa. E não muito importante, mas importante, querida amada igreja, próximo sábado, quem é homem aí, levanta o dedo. Nossa, né? Pelo amor de Deus, né? Pois é, precisamos de homens e mulheres com disposição para trabalhar. Igreja não é só missa, né? Igreja é a paróquia, tá? Se eu sou católico, eu preciso abraçar a minha igreja. Então você homem, você mulher, sábado que vem, às 9 horas da manhã, teremos o quê? Mutirão da limpeza. O que é isso, padre? Vamos tirar tudo aqui de cima, vamos liberar espaço aqui para os banheiros, está muito feio, né? Uma senhora entra no banheiro com tudo aqui feio, então vamos liberar esse espaço aqui, vamos ver a questão do salão, salas que muita coisa, né? Que precisa jogar fora. Muita coisa. Muita coisa. É igual, igreja é igual a casa de vocês, né? Tem gente que tem mania de guardar entulho, né? Não é verdade? Vai entulhando tudo, né? A igreja está assim, mas a igreja não pode ficar assim. O que não serve, vai tudo para o lixo, tá? Então a gente precisa de mulheres e homens fortes para nos ajudar. A nossa diarista, ela não tem condições, né, de estar a igreja. Quem olha assim, passa, e aqui é uma igreja. Aí você vê, e aqui é um portãozinho de garagem, né, uma igreja tão pequenininha, mentira. Se você entra, você vê a paróquia São Mateus enorme. Então a gente precisa da ajuda da paróquia. Nós não temos dinheiro para pagar uma empresa, que nós estamos com obras. Então você homem, você mulher, sábado, 9 horas da manhã, venha nos ajudar nessa limpeza, tá bom? Nesse mutirão aí, para a gente tentar melhorar um pouco aí, tirar os lixos, os ratos, as baratas, tudo que pode ter aí dentro, né? A gente fala de limpar tanto o corpo, né? Somos batizados, né? Tirar as imundícies espirituais, mas também precisamos tirar as imundícies da paróquia, né? Então vamos aí, então, ajudar, tá bom? Temos pessoas vindo a primeira vez à nossa paróquia. Todos já são de casa. Aniversariantes. Ninguém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, São José, São Miguel e São Mateus, desça sobre todos nós, os nossos enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem para te dar. A condição para você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem para te dar. A condição para você recebê-la é a
busca da santidade, lutar contra todo pecado que te separa de Deus, romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Uma vida de graça e vitória É o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Amém.